Olá, meus irmãos, membros da Igreja Batista do Areal da Floresta, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre cada um de vocês. Também sobre meus amigos e irmãos, membros de outras igrejas e até aquelas pessoas que não são membros de igrejas evangélicas nenhuma, mas estão participando conosco desta celebração online hoje, participando desta reflexão. Que Deus abençoe cada um de vocês. A Bíblia nos diz, nos ensina e nos exorta, lá no texto de Hebreus, capítulo 10, verso 38, o seguinte: Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá, caminhará, o justo terá uma existência marcada, dirigida, influenciada pela fé. E não cabe ao justo recuar nessa jornada. Não cabe ao justo voltar atrás nessa jornada. Se ele fizer isto, diz o Senhor aqui em Hebreus 10, 38, a minha alma não tem prazer nele. Se o justo recuar, diz o Senhor, eu não vou me alegrar nele. A Epístola Universal aos Hebreus mais se assemelha a um sermão, um longo sermão exortativo, cujo objetivo era animar os seus leitores, cristãos da diáspora, cristãos que sofriam a perseguição promovida pelo Império Romano e que também sofriam as agruras impostas por esta perseguição, essa dura perseguição por causa da sua fé, lá pelos anos 70, 80 depois de Cristo. Neste sermão, o pregador não se identifica. O texto aos Hebreus é um texto que não traz consigo o nome do seu autor. Uns dizem que foi Paulo, a maioria diz que foi Paulo, o apóstolo que pregou esse belo sermão, que ganhou o seu formato escrito. Outros ainda dizem que pelo conhecimento e pelo domínio das Escrituras foi Apolo o autor desse texto. Não sabemos se foi Paulo, se foi Apolo, mas o certo é que o objetivo primeiro do autor era atestar a superioridade de Cristo. Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior à lei, Cristo é superior a toda a tradição do Antigo Testamento, sendo ele o completo cumprimento de toda a lei. Este é o primeiro objetivo do autor do texto que chamamos de Epístola Universal aos Hebreus. Nós temos no texto de Hebreus, capítulo 4, verso 15, o seguinte: sobre Jesus e sobre sua superioridade como sumo sacerdote, nós lemos: não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém temos um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Este é um texto basilar aos Hebreus. Cristo não tem pecados, sendo ele superior a tudo e a todos. Há também um outro objetivo do autor da Epístola aos Hebreus, e é isso que nos interessa nesta breve reflexão, nessa breve palavra, que era animar os seus ouvintes ou os seus leitores para que permanecessem firmes na fé diante dos desafios da perseguição por causa desta fé. Não só mostrar a superioridade de Jesus, mas também animar os leitores ou os seus ouvintes, porque o texto aos Hebreus originalmente parece ter sido um sermão pregado que depois ganhou a sua edição por escrito. O objetivo era animar os ouvintes a que permanecessem firmes na fé. Além de provar a superioridade de Jesus, era mostrar para os cristãos daquele contexto, os cristãos daquela época, os cristãos que estavam sofrendo aquelas agruras, que eles deviam permanecer firmes na fé. E como ele faz isto? Então, o texto básico da nossa reflexão hoje é Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Esse texto é a síntese de tudo o que o autor aos Hebreus quer dizer aos seus leitores para que eles permanecessem firmes na fé. O justo viverá pela fé. O justo será animado, abastecido. O justo será impulsionado pela sua fé. E não cabe a ele, o justo, recuar.
Não cabe ao justo voltar atrás. Justo aqui entenda-se sinônimo de cristão, sinônimo de discípulo de Jesus. E como o autor da Epístola aos Hebreus trabalha para insuflar este ânimo, esta empolgação nos seus ouvintes e leitores? Primeiro, ele lembra aos leitores que não se deve perder tempo com questões secundárias. Ora, o texto de Hebreus capítulo 6, verso 1 a 9, e eu convido você para que, estando em sua casa, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versos 1 a 9. Nesta porção de Hebreus capítulo 6, o autor diz: não dá para ficar perdendo tempo com coisas que são secundárias. Porque, naquele contexto, o desafio que aqueles primeiros leitores do texto aos Hebreus enfrentavam era como tratar aqueles que abandonavam a fé e depois voltavam para a comunhão da igreja. Muitos cristãos, naquele contexto, abandonavam a fé. Diante da perseguição, eles recuavam e até chegavam a negar que Jesus era o Senhor, que Jesus era o Cristo. Depois voltavam e tentavam reatar os seus laços com a comunhão da igreja. O problema agora era como fazer, como tratar esses que abandonaram, esses que negaram e agora querem voltar à comunhão da igreja. Eles não sabiam resolver esta questão e estavam se perdendo em questões secundárias, deixando de produzir o que era proveitoso. Por isso, Hebreus capítulo 6, verso 9, nós lemos assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores, e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. O que o autor aos Hebreus está dizendo é: não percam tempo com questões secundárias, não fiquem com discussões bobas, não se atenham ao que não vale a pena, não percam tempo discutindo aquilo que vocês não podem resolver. Pelo contrário, produzam coisas boas, produzam o que vale a pena. Trabalhem para produzir coisas melhores. Confesso, meus irmãos, a minha perplexidade com o tempo que se gasta nas igrejas com coisas que não produzem edificação nenhuma. Depois desses anos todos como pastor, eu ainda fico impressionado com o tempo que gastamos com coisas secundárias nas igrejas. São discussões, são pontos bobos nas assembleias que discutimos, são reuniões infindáveis de departamentos que não levam a igreja a lugar nenhum. Acrescente-se a isso, irmãos, as atividades que costumamos realizar. São rotinas estimuladas pela tradição que mais funcionam como um placebo. Sabe o que é um placebo? É aquele remédio que o médico utiliza no seu paciente, mas que o médico sabe que não produzirá nenhum efeito, porque o remédio é feito de farinha, é o placebo. Ora, o paciente não sabe, e o paciente toma aquilo na fé de que está tomando remédios. O médico quer ver como o paciente agirá diante de um placebo. Muito do que se faz, do que se discute, do que se planeja nas igrejas, muito é placebo, não tem efeito nenhum. São questões inócuas. O autor da Epístola aos Hebreus diz: irmãos, esperamos de vocês coisas melhores. Não dá para ficar perdendo tempo discutindo coisas que não são preciosas, não são urgentes, não são prioritárias. E eu observo nas assembleias, nas nossas igrejas, irmãos, quanto tempo nós perdemos discutindo questões secundárias. Bobagens. Perda de tempo. Uma reunião para tratar um ou outro assunto torna-se, em nossas igrejas, um verdadeiro campo de batalha, uma arena onde pessoas ficam se digladiando. Mas de vós, ó amados, diz o autor da Epístola aos Hebreus, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. A história nos conta que os presos que estavam nos campos de concentração do nazismo, quando o nazismo cresceu na Alemanha, os presos que estavam nos campos de concentração, muitos deles se jogavam por sobre os soldados alemães para serem mortos. Jogavam-se, agarravam os soldados alemães, sabendo que não poderiam se opor a estes. Mas o objetivo de muitos desses presos nos campos de concentração era serem mortos. Sabe por quê? Porque eles não tinham mais o que fazer.
não tinham mais esperança, não tinham nenhuma atividade que lhes ocupasse o tempo. Diz a história que os presos, para que o tempo fosse ocupado, ficavam de um lado para o outro, transportando esterco. Pela manhã, colocavam o esterco num determinado lugar. À tarde, tiravam aquele esterco e traziam de volta para onde estavam. Essa atividade de não produção, de não produtividade, de nenhum senso de utilidade, faz com que as pessoas percam a esperança e a razão de viver. As nossas igrejas, irmãos, precisam entender que é necessário abandonar questões secundárias e focar nas coisas que são de fato relevantes. Uma outra coisa que o autor da Epístola aos Hebreus faz para animar os seus leitores a permanecer firmes na fé, ele traz à memória daqueles seus primeiros leitores, os seus primeiros ouvintes, os grandes exemplos da fé que aquele povo tinha. Ora, lá em Hebreus capítulo 11, versos 1 e 2, nós lemos assim: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela, pela fé, os antigos alcançaram testemunho. E a partir daí, do versículos 1 e 2 do capítulo 11, o autor da Epístola aos Hebreus vai apresentar uma série de muitas pessoas, muitos nomes, homens e mulheres, que lutaram pela fé, viveram pela fé e alcançaram um bom testemunho. De maneira muito interessante, o autor desenha um cenário no qual os seus leitores se veem num ginásio, numa espécie de corrida. Esse cenário era bem conhecido dos leitores daquele tempo, porque os leitores e ouvintes da Epístola aos Hebreus estavam acostumados com os festejos, os jogos que eram promovidos pelo Império Romano. Então, o autor da Epístola aos Hebreus desenha um cenário, e nesse cenário ele coloca os seus primeiros leitores. E os primeiros leitores se viam agora correndo uma prova, correndo numa espécie de competição, e os campeões da fé, todos aqueles homens e mulheres do capítulo 11, estavam nas arquibancadas, assistindo aqueles cristãos correndo a sua corrida de fé. Esses que estavam na arquibancada, os nomes do capítulo 11, já tinham participado de suas provas, já tinham vencido. Eles eram a tal nuvem de testemunha que nós lemos no capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. O que é que lemos aqui? Lemos que os cristãos daquele tempo, do primeiro século, estavam agora numa pista de corrida, numa espécie de ginásio, e enquanto eles estavam fazendo a sua corrida da fé, havia nas arquibancadas uma grande torcida. E quem estava na torcida? Os homens e mulheres do Antigo Testamento, descritos no capítulo 11. Estes nomes formam esta grande nuvem de testemunhas. Eles eram, para os cristãos do primeiro século, os grandes exemplos que aqueles cristãos tinham para que agora fizessem a sua prova. Fizessem a sua prova. O que o autor da Epístola aos Hebreus está dizendo é: corram e vejam, esses que estão na arquibancada, esses que estão ali torcendo por vocês, já participaram da prova deles e eles venceram. Agora é hora de vocês fazerem a prova de vocês. Há uma frase que diz que palavras convencem, mas exemplos arrastam. Temos bons exemplos hoje? Temos pessoas em quem podemos nos espelhar? Você tem bons exemplos de fé? Você tem pessoas que lhe animam e que lhe inspiram? Você conhece e está cercado de pessoas que lhe ajudam a continuar a sua jornada de fé? Mais ainda, você tem sido uma inspiração para as pessoas ao seu redor? O seu exemplo tem servido para animar alguém? Veja, agora é a nossa hora e a nossa vez de correr. Há alguém, enquanto você ouve esta reflexão, eu lhe pergunto, há alguém em quem você se espelha, em quem você se inspira? Ou melhor, há alguém que olha para você e faz de você um exemplo? Isto nos ajuda a permanecermos firmes na fé.
Há uma outra iniciativa do autor no texto para animar os seus primeiros leitores para que eles permanecessem firmes na fé. O que é que ele faz? Ele evoca agora o exemplo do próprio Jesus. Além de descrever no capítulo 11 tantos heróis da fé que lutaram, que correram, que se esforçaram e que venceram pela fé e não alcançaram a promessa, o autor da Epístola aos Hebreus faz agora uma outra coisa a mais. Ele evoca o exemplo do próprio Jesus. Lá em Hebreus capítulo 12, versos 2 e 3, nós lemos: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à direita do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Veja, Jesus é colocado como exemplo depois dos demais nomes relacionados no capítulo 11, no capítulo anterior. É como se o autor aos Hebreus dissesse: se todos esses exemplos citados até agora no capítulo 11 não ajudam, então olhe para Jesus. Se todos esses nomes do capítulo 11 não são suficientes como exemplos para que vocês permaneçam firmes na fé, olhem agora para Jesus. Porque todos os outros do capítulo 11 cometeram falhas, cometeram pecados e deslizes, porque eram homens e mulheres. Veja, no capítulo 11 dos Hebreus, aparece o nome de Raabe. Raabe era uma meretriz, era uma prostituta de Jericó. Uma prostituta. Observe no capítulo 11, não há nenhum nome de nenhuma pessoa perfeita. Mesmo assim, essas pessoas imperfeitas eram bons exemplos de fé. Agora, era como se o autor dissesse: se vocês acham que isso é insuficiente, olhem para Jesus. Porque em Jesus não há pecados. Em Jesus não houve deslize. Ele não cometeu pecado nenhum. Só que há um problema em olhar para Jesus desprezando os demais exemplos ao seu redor. Se você acha que não há pessoas em quem se espelhar e quer se espelhar somente em Jesus, atente para duas coisas muito importantes. Talvez alguns estejam fazendo isso desprezando as pessoas, desprezando os bons exemplos de cristãos que nós temos. E dizem: para mim o que importa é Jesus, porque Jesus é o meu único exemplo. Bem, se você pensa assim, atente para dois perigos. O primeiro perigo é: para se ter Jesus como único e válido exemplo, você deverá estar disposto a derramar o seu sangue também. Hebreus, capítulo 12, verso 4 diz: ainda não resististes até ao sangue combatendo contra o pecado. Jesus resistiu. Ele é exemplo porque ele resistiu. Se você quer olhar para Jesus como exemplo único, sem olhar para as pessoas que lhe inspiram, você precisa estar disposto a pagar o mesmo preço que Jesus pagou, preço de sangue. Você também precisa ir ao segundo perigo, mas se você quiser, vamos em frente. Você precisa ter a disciplina de um filho como Jesus teve. Hebreus capítulo 12, versos 5 a 11. O problema de muitos é que querem tomar o exemplo de Jesus, mas não querem sofrer as dores de Jesus, não querem se submeter à disciplina de filho como Jesus o fez. Querem se assentar no trono, querem estar à destra do trono como Jesus se assentou, mas não querem fazer o caminho até a cruz. A Bíblia nos conta de um pedido muito estranho de uma mulher anônima. Ela aparece na Bíblia como a mãe dos filhos de Zebedeu. Lá em Mateus capítulo 20, verso 21, essa senhora se aproxima de Jesus e faz um pedido. Jesus diz: o que é que a senhora quer? E ela diz assim, Mateus 20, 21. Ela respondeu dizendo: dize, prometa-me que esses meus dois filhos se assentarão, uma à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. E Jesus responde para ela: minha senhora, a senhora não sabe o que a senhora está pedindo. A senhora não faz ideia do que a senhora está pedindo. Porque ela queria que os seus filhos tivessem a glória do trono, assentando-se ao lado de Jesus. Mas a glória foi a cruz. E eles certamente não estavam dispostos a enfrentá-la. Então, Jesus é o exemplo maior. Se você quer seguir Jesus como o único exemplo, você precisa estar disposto a derramar o seu sangue, precisa estar disposto a levar uma vida de disciplina de filho, como Jesus foi filho. Mas, embora isso seja extremamente desafiador,
nós temos também bons exemplos de pessoas como nós, cheias de falhas, cheias de equívocos, pecadoras, mas que venceram, mostrando para nós que é possível vencer também. Por fim, o autor da Epístola aos Hebreus ainda lança mão de um quarto argumento para mostrar aos seus leitores que eles precisavam continuar firmes na fé. Ele exorta os seus leitores ou os seus ouvintes a permanecer na comunhão dos santos, permanecer na comunhão da igreja. Ele vai nos dizer lá no capítulo 10, versos 24 e 25, consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele grande dia. Hebreus 10, versos 24 e 25. Eu sei, meus irmãos, que algumas vezes a igreja não ajuda muito. Eu sei. E como sei? Sei por experiência própria. Às vezes falta comunhão e sobram fofocas, carnalidades, disputas, intrigas, invejas, ciúmes, partidarismos. Sejamos sinceros. Às vezes, irmãos, a igreja se torna um percalço, se torna um impedimento para a gente seguir a Jesus. Não deveria ser assim, mas é. Entretanto, não foi esse o plano do Senhor ao sonhar com a sua igreja. Então, se estivermos dispostos a viver a igreja que Deus sonhou, viveremos a melhor experiência de nossas vidas, porque a igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, a lavoura na qual ele trabalha, o edifício que ele está construindo, sendo Jesus o alicerce. Se você viveu ou tem vivido experiências mais negativas que positivas na igreja, não é culpa de Deus. E nada que você tenha vivido veio de Deus. É da carne. As experiências negativas que nós vivemos nas igrejas resultam da nossa carne, da nossa carnalidade, da nossa teimosia. Por isso, a exortação do autor de Hebreus para que ninguém deixe a comunhão da sua igreja, porque é nesse ambiente de fé que nós seguramos as mãos uns dos outros e levantamos os que caem. Infelizmente, às vezes, nós deixamos os caídos pelo caminho. Alguém disse que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. O Vietnã resistiu duramente à invasão americana. E o Vietnã saiu daquela guerra desigual como vencedor. Os Estados Unidos, com todo o seu poderio bélico, não conseguiu submeter o Vietnã aos seus desejos. Sabe por quê? Porque o exército vietnamita, que não tinha as armas que o exército americano tinha, soldados que caminhavam nas florestas descalços, porque nem botas de soldados eles tinham. Aquele exército vietnamita adotou a seguinte postura: não vamos matar os americanos, vamos feri-los. Atirem para ferir, porque eles sabiam que o exército americano não deixaria nenhum ferido para trás. Um soldado que sai para carregar um ferido é um soldado a menos na batalha. Mas um exército que se preza, meus irmãos, não deixa seus soldados para trás. Por isso que nós vimos a indústria de cinema americana produzir filmes como O Resgate do Soldado Ryan, né? E outros filmes assim que mostram que depois de anos o exército americano voltou ao Vietnã para resgatar soldados que ficaram como reféns. A igreja, infelizmente, muitas vezes deixa as pessoas para trás. Feridos que deveriam ser cuidados, porque as igrejas não querem gastar tempo com gente ferida. Os pastores não querem gastar tempo com gente machucada. E é mais fácil descartá-las. Mas não é assim que o texto aos Hebreus ensina. Pelo contrário, Hebreus capítulo 12, versos 12 e 13 diz: portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja não se desvie inteiramente, antes seja sarado. A igreja, melhor coisa que Deus planejou depois da família. E infelizmente, eu tenho visto que é na igreja que as pessoas vivem suas mais amargas experiências.
porque simplesmente não queremos fazer o que o Novo Testamento ensina. A igreja foi planejada por Deus para ser a melhor experiência para nós, onde o faminto encontra alimento espiritual, o cansado encontra repouso, o desesperado encontra esperança, o abandonado encontra uma família. Mas infelizmente, muitas vezes a igreja não tem sido isto para pessoas assim. Por isso o autor da Epístola aos Hebreus anima os seus leitores a permanecerem firmes na fé, dizendo: não deixem a congregação de vocês. Não deixem a congregação de vocês. Concluindo a nossa conversa de hoje, a jornada cristã é, acima de qualquer coisa, uma jornada de fé. Não poderia ser diferente. Então, não recue, não desanime, siga adiante, um dia após o outro dia, um dia de cada vez, sabendo que é possível permanecer firme no propósito de seguir a Cristo, mesmo que as lutas, mesmo que as dores sejam muitas, mesmo que a sensação de fraqueza e de derrota estejam sempre ali a assediar, permaneça firme na fé, cumpra a sua jornada. Ao fim da jornada, você contemplará os bons frutos que a sua fé produziu. A Bíblia nos diz, Hebreus, capítulo 10, verso de número 38, mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não recue, continue. Nós estamos vivendo dias difíceis, estamos na esperança de que esse tempo está chegando ao fim, mas não temos nenhuma garantia. Vamos permanecer firmes na fé, até aquele último e grande dia. Deus o abençoe, em nome de Jesus.